formadores de opinião. Se vocês embarcarem nessa ciência, entre aspas, que não é ciência, evolução biológica não passa no teste de ciência. Se vocês embarcarem, vocês estão fadados a acontecer o que aconteceu comigo. A credibilidade na Bíblia cai a zero. No entanto, as evidências estão apontando para a confiabilidade. Não é que os cientistas pegaram a Bíblia e ajeitaram a Bíblia. Pelo contrário, eles encontraram evidências de que as descobertas científicas do encolhimento do Sol, da poeira na Lua, você sabia por quê? Você sabe por quê? Você deve estar sabendo, viu o filme, agora esses dias completaram-se 40 anos da chegada do homem à Lua. O módulo lunar que desceu na Lua, ele tinha umas sapatas muito grandes, 4 sapatas grandes para ele aluniçar. Sabe por que o módulo lunar tinha aquelas sapatas grandes? Porque os cientistas tinham medo que aquilo ali, que o módulo poderia afundar na poeira lunar. Mas por quê? Porque com outras sondas que estiveram lá na Lua, eles determinaram quanto cai de poeira cósmica sobre a superfície lunar. Tantas toneladas por quilômetro quadrado. Ora, se a Lua, o nosso sistema solar, que pertence ao nosso sistema solar, um satélite da Terra, tem 4,5 bilhões de anos, e se caem tantas toneladas por superfície da Lua, é evidente que eles estavam certos que a expectativa era de encontrar uma camada, não havendo água na atmosfera da Lua, não tem atmosfera para endurecer e virar rocha. A expectativa era que essa poeira tivesse uma camada profunda. E tanto é que o Neil Armstrong, antes de descer, ele segura na escada com um pé no último degrau e com o outro ele está testando, está testando na realidade a profundidade da camada de poeira. A televisão mostrou, o filme mostra 8, 10 centímetros de profundidade da bota que deixou. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa de que a camada de poeira poderia ser muitíssimo alta. Bom, e vai por aí afora. Então, os cientistas da década de 60, e não são fundamentalistas, eu volto a reiterar, eu reitero, eles, cada um na sua área, os biólogos, vão pegando até os próprios evolucionistas. Você tem evolucionista, um cientista evolucionista honesto. Vamos pegar um paleontólogo chamado Dr. Gaylord Simpson. Ele era paleontologista e evolucionista, mas ele é sincero, ele fala assim, falando sobre a evolução do cavalo, que na década de 60 supostamente era a espécie mais bem estudada, ele falou: aonde nós mais precisamos dos elos, que elos? Transicionais dos fósseis. Se o cavalo supostamente tivesse vindo de outros seres inferiores, do Ricotherium, o nome está me faltando, Ricotherium, que não é um coelho, não tem nada a ver com cavalo, ele está comprovado. Ele fala assim: o que nós percebemos é que não há fósseis transicionais. O que é um fóssil transicional? Fóssil transicional, você teria que ter o registro geológico, teria que ter fósseis vindo de peixes para anfíbios, de anfíbios para répteis, de répteis para aves,
de um lado, mamíferos do outro, até chegar no homem. Você não tem, como diz um professor físico, criacionista, o único intermediário que ele viu no Museu de Nova York era de borracha. Porque não existe no registro fóssil. O Darwin tinha previsto que quando ele propôs, ele escreve a origem das espécies, que ao longo dos anos milhões de fósseis apareceriam mostrando transição entre as espécies. Os anos se passaram e não há, porque existe a ausência total de fósseis transicionais. Ah, mas e o Archaeopteryx, que poderia ser um elemento transicional entre répteis e aves? Não, já está totalmente determinado que o Archaeopteryx era ave. Pelos paleontólogos. Não há fósseis intermediários. Tanto é que não há, que a própria teoria darwinista, dada a ausência de fósseis transicionais, ela passou a se chamar neodarwinista. O que é a teoria evolucionista? A teoria evolucionista está calcada numa espécie transformando na outra, mas não existe registro fóssil, então eles chamam de neodarwinista, que estaria calcada na seleção natural e nas mutações. As observações, olha, Gaylor Simpson, evolucionista, e Dobzhansky, evolucionistas, mostram, e essas são as evidências, toda evolução, toda mutação em seres complexos multicelulares, toda mutação. A observação tem mostrado que a mutação é desfavorável para a espécie. Esse mutante sempre tem sido, a observação tem mostrado, esse mutante é desfavorável para aquela espécie. Então eu estou querendo levar para os irmãos que os evolucionistas não dogmáticos, homens de ciência, embora sejam evolucionistas ou fossem evolucionistas, eles eram sinceros. Nós não temos fósseis transicionais. Não dá para afirmar. Então, a nossa pergunta é: a evolução biológica, ela é uma teoria ou ela é uma lei? Então eu gostaria de pegar, recentemente, um paciente meu me trouxe uma cópia da revista Ciência Hoje, onde tem um artigo do professor geneticista, um homem de ciência, a quem nós damos muito valor, porque ele é Sérgio Danilo Pena. Ele é professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Quanto ao conhecimento de genética dele, que o departamento lá de Minas é um departamento avançado em engenharia genética. Ninguém põe em dúvida. A leitura que ele vai fazer do DNA é diferente. Eu posso ser um excelente cirurgião na minha área, para fazer a cirurgia bucomaxila aí, tirar um siso, com toda a técnica. Mas eu não tenho autoridade para dizer, eu não tenho dados precisos para dizer que o siso é resultado da evolução biológica por falta de espaço. Para nós, criacionistas, na realidade, o siso é falta de espaço, sim, não por evolução, é por involução. Existe um decaimento no genoma. Nós temos hoje muito mais doenças genéticas do que se tinha por mutações que são desfavoráveis do que nos dias de Abraão, por exemplo. Por que nos dias de Abraão irmão casava com irmã? Você não tinha tantas mutações que são desfavoráveis. Já nos dias de Moisés, 400 anos depois, 430 anos depois, o incesto já era proibido por lei.
questão desse... Então, eu não coloco em dúvida aqui o conhecimento de genética do professor Serra, o que ele vê e o que ele descobre, o que ele experimenta. A afirmação dele que a genética é evidência da evolução biológica, eu discordo, com todo respeito pelo conhecimento dele, mas nós temos no meio criacionistas também geneticistas com o mesmo naipe dele e que não aceitam a interpretação dele. Ah, mas o cromossomo do chimpanzé, no 2Q e 2P, eles na linha, num determinado cromossomo 22, ele é bastante similar ao homem, isso é uma evidência da evolução. É similar se você pegar metade de um cromossomo, e inverter, ele fica paralelo do homem. Mas essa questão de inversão tem conotações, tem resultados diferentes. Igual um professor falou, professor Adalto, um homem vai estar fazendo aniversário e o filho está querendo dar um livro de presente. O pai fala, bom, já que você vai me dar um livro, me dê um livro que fala de Roma. Eu gosto de história, de Roma antiga. Tá aqui na minha coleção, só está faltando um livro de Roma, das guerras de Roma e tal, eu preciso do livro de Roma. Então o filho vai na livraria lá e compra um livro onde traz, o assunto ao invés de Roma, a palavra, o título do livro é Amor. É invertido. A mensagem é totalmente outra. Então, isso são os geneticistas, criacionistas que refutam essa linha de raciocínio do professor e dos geneticistas evolucionistas. Você pegar o citocromo da cascavel, que está nas células, tanto da cascavel como do ser humano, o citocromo da cascavel é muitíssimo igual, muitíssimo próximo ao do homem, muito mais próximo do que o citocromo do chimpanzé. Então, a cascavel é muito mais próxima de nós do que o chimpanzé, se você pegar a genética. Ora, todo ser, o ser vivo, os seres vivos têm que ter gênesis e frações do cromossomo semelhantes, porque eles vão elaborar, as plantas vão elaborar aminoácidos. Nós vamos nos alimentar de quê? Então tem que ter similaridade. Ah, no Saccharomyces você tem o mesmo locus genético do Schistosoma manzoni, como ele fala, do ser humano. E daí? Isso é evidência da evolução? Ou inferência da evolução? Você quer inferir. Ouça o que o professor fala. E ele já mistura, eles são... Olha, Goebbels dizia, o ministro da informação de Hitler, chamado Goebbels, ele dizia que se você repetir uma mentira muitas vezes, ela acabará se tornando uma verdade. A evolução biológica é isso. A evolução biológica é isso. Milhões de anos, evolução. Veja o que ele diz aqui. Ele fala assim, professor Danilo, é absolutamente incontestável. Não sei se dá pra... É absolutamente incontestável, olha o que ele afirma,
É absolutamente incontestável o fato da evolução. Não se trata de uma simples teoria da evolução. Dados paleontológicos, interrogação, nós pomos. Geológicos, nós pomos. Então, dados paleontológicos, dados geológicos e fisiológicos já forneceram ampla evidência da origem única da vida na Terra e sua evolução progressiva para formar as milhões de espécies de animais e plantas que aqui habitam. Em nome de ciência, eu quero crer na honestidade dele. Quero crer. Ele deve estar, no mínimo, cegado pela evolução biológica. Por quê? Ele diz que é absolutamente incontestável o fato. Bom, se a evolução fosse um fato, meu caro telespectador, raciocine comigo. Se a evolução biológica fosse um fato, ela seria chamada de teoria da evolução ou a lei da evolução. Você há de convir que ela ainda se chama teoria da evolução e não lei. Quando você tem um fato, uma observação empiricamente constatada, é lei. A lei da gravitação universal. Ninguém fala que o Isaac Newton é o autor da teoria da gravitação universal. Chama lei porque ele provou que matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado das distâncias. Está comprovado. A maçã, se é que caiu uma maçã na cabeça dele, ele falou, eureka, descobri que existe uma lei de atração dos corpos. A maçã cai porque a Terra é muito maior que a maçã. Nós chamamos de teoria ou chamamos de lei, que é fato. A teoria do Big Bang. Por que é teoria? Porque supõe-se que em toda teoria existe um supõe-se que. Talvez tenha sido. Então, como é que ele afirma que é um fato? Então, eu acho que sem querer ser irônico, mas no fim estou sendo, o sujeito que conseguir comprovar que a evolução é um fato, ele é digno de ganhar o Nobel de Evolução Biológica, que não existe até hoje, nenhum evolucionista ganhou. Aliás, não existe esse prêmio por evolução biológica. Por que será? Porque é hipótese. Porque é teoria. E toda teoria, então eu gostaria de mencionar, de pegar os livros, textos, não? Todos os livros, textos de evolução. Todos os livros, textos. Vamos pegar História Geológica da Vida e Tempo Geológico. São dois livros, textos de geologia, de faculdade. Tá? História Geológica da Vida, evolucionista, portanto. Vamos no capítulo essencial, que trata o que os alunos aprendem na faculdade de Geologia ou de Biologia. Ok? Vamos lá. Falando sobre a atmosfera primitiva de Oparin. Olha aqui. Já nos referimos, página 37 de História Geológica da Vida.
E você vai encontrar esses termos em todos os livros, textos essenciais que falam da origem da vida. Já nos referimos que a atmosfera primitiva de Oparin era constituída, presta atenção, provavelmente de metano, aquilo que nós falamos, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2, e água, H2O, ao invés de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e água que formam a atmosfera atual. Então, já nos referimos que a atmosfera primitiva era constituída provavelmente. Daí aquela experiência do Stanley Miller, que chegou a uns grumos. Mas o que eles não falam para os alunos? Então, se você vier para os textos, os termos que você mais vai encontrar nos livros de evolução biológica no início da vida, de como teria surgido o início da vida, você vai encontrar, parece pouco provável, né? Esta explicação é talvez a mais provável, provavelmente foram extremamente escassos. Você vai encontrar talvez, poderia ter sido, seria, sugerindo que o universo produzido. São termos que só mostram possibilidade, probabilidade, hipóteses. Como é que pode um professor falar que é absolutamente incontestável o fato da evolução? A evolução não é fato. Esse é um livro evolucionista. História Geológica da Vida, página 37, quem quiser pesquisar. Vamos em frente. Vou pegar outro sobre o leigo. O leigo pensa que quando os cientistas estão dando que uma rocha ou um corpo, uma rocha tenha milhões de anos. Por isso que tem no outro livro de geologia chamado Tempo Geológico. Então, o primeiro livro, A História da Vida Geológica, é de Lee McAllister. Esse Tempo Geológico é de Don Eichert. Esse tempo geológico vai dar que os métodos de datação das rochas, suposto em milhões de anos, são dados, esses métodos são, o método usado para a datação das rochas o método usado é do urânio chumbo, ou potássio argônio. Esse livro do Eichert, que chama Tempo Geológico, falando sobre a datação de rochas, ele começa dizendo assim sobre o método urânio. O urânio 238, que é o material radioativo, é uma substância radioativa, ele emite partículas chamadas alfa, que nada mais são do que átomos de hélio que saem. E esse urânio, emitindo essas partículas com essa radioatividade, ele acaba se transformando em chumbo 206, chamado chumbo de origem radiogênica. Você vê então na página 162, ele fala assim: supondo-se que a crosta da Terra se formou um pouco após a acumulação da Terra, olha a suposição, e que a taxa de urânio-chumbo variou somente como resultado da desintegração do urânio então presente, pode-se usar esses valores atuais nos cálculos. Então, os métodos de decaimento radioativo, eles são presuntivos, eles são pressupostos.
Então eu ponho aqui anotações se a crosta se formou bem depois. Supondo-se que a crosta da Terra se formou um pouco após. A pergunta é se a crosta se formou um pouco depois. Você tem como mostrar? Não. Aqui no livro dele, uma indicação, página 162, uma indicação paleontológica quantitativa do tempo geológico. Esse método do urânio-chumbo também foi usado para datar as rochas lunares. A propósito, quando Apolo 11 trazia as pedras da Lua, isso está lá nos anais da NASA. Quarta conferência sobre as pedras, sobre a Lua, conferência lunar. Foram usados para datar as rochas da Lua em urânio-chumbo, potássio-argônio e aglutinação. 3 métodos para datar as rochas da Lua. Ninguém ouviu mais falar da data da rocha da Lua. Sabe por quê? Porque houve uma discrepância tão grande entre os métodos e um dos métodos de datação das rochas lunares estimou a idade da Lua, um dos métodos estimou a idade da Lua em 28 bilhões de anos. A Lua seria mais velha que o Big Bang, que eles dizem que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. Outro método do potássio-argônio caiu para alguns milhões. A discrepância foi tão grande que não se falou mais da idade das rochas trazidas da Lua. Mas aqui nesse livro, o Dr. Eicher faz essa honestamente, embora ele fala supondo, ele fala que o método virtualmente, virtualmente, os cientistas que investigaram seriamente a técnica de datação radiométrica concordam que ela repousa numa firme base teórica. Prestou atenção? Mas então, um pouquinho mais para baixo, ele fala assim, presta atenção que agora é muito importante, num livro de estudo de geologia, ele fala assim, persistem ainda suspeitas de que, devido a alguma fonte insuspeita de erro sistemático, o calendário radiométrico inteiro, da base ao topo, poderia estar drasticamente errado. Por isso que a base é teórica e não determinada, tá? Tempo geológico. Vamos pegar um livro mais recente? Ou antes, meu livro de cursinho, sobre a vida. Como é que a vida teria surgido? Falando só aqueles coacervados, metano reagindo com amônia, com hidrogênio, com água, descargas elétricas, tá? E eis que a vida surgiu e a minha fé foi para a cucuia. Perdoe. Veja o livro que diz aqui. Não é possível determinar quando ou se os coacervados evoluíram para organismos simples. Depois eles dão como fato os alunos. Mais para frente, supusemos que nos milhões de anos que antecederam o aparecimento da vida, grande número de moléculas. Se você supõe, você acha que, você acredita que, você crê. Isso não é ciência demonstrativa. Por isso que a evolução não passa da metodologia científica. Querem ver a evolução como fato os dogmáticos. Mas aí já é fé e não é ciência. Como aqui o professor Danilo.
Ele está dizendo que é absolutamente incontestável o fato da evolução. Ora, então vamos chamar de lei da evolução. Mas vamos ouvir o Papa ou o apóstolo do ateísmo com esse livro chamado Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, biólogo inglês, famoso pelos seus livros O Relojoeiro Cego e vai por aí afora. Muito irônico, muito mordaz, ele dá dados falsos do livro de Mateus, ele não entende o Salmo 22, que é um salmo profético. Você leia esse livro como crítica e não aceitando como fato uma mentira. Veja bem o que ele fala. Veja bem o que Dawkins fala. Ele defende a evolução, fala que a seleção natural é a prova da evolução. Você pode ter seleção natural, uma espécie mais bem adaptada para o meio, mesmo sendo criacionista, uma espécie mais bem adaptada nesse meio do que nesse. O erro de leitura do Darwin, quando esteve nas Ilhas Galápagos. Ele ia numa ilha, ele via um passarinho que parece um pardal, chamado tentilhão. Bico curto e grosso. Na outra ilha, ele via tentilhão de bico fino e longo. Ele supôs que estivesse vendo espécies diferentes. Espécies diferentes não se cruzam. Ele estava vendo aves, isso se chama variação genética. O primeiro casal de cão criado tinha em todo o seu, igual a espécie humana. Tinha toda, olha, em 1600 você tinha X raças de cães. Perto do ano 2000 você tinha novas 300 raças de cães. Mas cão continuou sendo cão. Você pega um Chihuahua, você pode cruzar com o Rottweiler. O híbrido dá um cão fértil. É a mesma espécie, isso se chama variação genética, são raças dentro da mesma espécie, o tentilhão idem. O Darwin não viu, ele fez uma leitura errada. Darwin não viu espécies diferentes. A ilação dele, o Darwin, eu queria que você soubesse, meu caro telespectador, o Darwin, ele não saiu criacionista na viagem do Beagle em 1831 pelo mundo. E voltando em 1835, ele não voltou evolucionista. O Darwin já tinha um arcabouço filosófico evolucionista. Ele deu uma roupagem científica com as ciências naturais. Eu quero mostrar o Dawkins. O que o Dawkins, no ponto principal, que ele teria que demonstrar, como fala o professor Danilo, lá de Minas, Danilo fala, é absolutamente incontestável o fato da evolução. O Dawkins não fala isso. Aqui nós temos o ensino da evolução nas escolas. A árvore da vida. Você tem aqui no pezinho desta árvore, você tem a origem da vida. Se você não conseguir provar que isso daqui é um fato, tudo isso daqui é uma hipótese furada. Quer ver o que o Dawkins fala sobre a origem da vida? Livro de Dawkins, Deus, um Delírio, página 186. O problema é que quem lê o livro está tão embevecido com a tese, com a hipótese,
que acaba crendo nele. Mas se tiver um pouquinho de senso crítico, você vai ver que não é bem assim. Olha o que ele vai falar sobre a origem da vida. Ele fala assim, ó, página 186, segundo parágrafo, o Dawkins falando: a origem da vida é um objeto de pesquisa pródigo, embora especulativo. O professor Danilo falou que é um fato. O Dawkins falou que é especulativo. O McAllister falou que é provável, que talvez tenha sido. Se você anular isso daqui, como você não tem evidência qualquer da vida, do início da vida, essa árvore aqui é forjada. E nós somos fundamentalistas? Ciência! Ciência pura! Vamos para a coluna geológica. A suposta coluna geológica de eras e mais eras e mais eras. Vocês entrarem no site do Universo Criacionista, vocês vão ver que há experiências com material em suspensão, em chuva torrencial, em laboratório, e você com animais de densidade, peso e densidade diferente, você vai encontrar o mesmo da suposta coluna geológica dos milhões de anos, provando que, dando uma evidência fortíssima de que na catástrofe em escala global, que é o dilúvio, você vai ter a mesmíssima coisa. Há experiências feitas. Não creia no que eles estão dizendo, que isso é fraude. Aliás, em questão de fraude, os evolucionistas são mestres. Citar só alguns. Em 1880, René Desbois, descobridor do homem de Java, na realidade era um orangotango. Ele faz a junção de um fêmur encontrado, um fêmur com aquele suposto hominídeo. Não era hominídeo, era macaquídeo mesmo. Não é? Antes de morrer, em 1900 e pouco, René Desbois confessou que o fêmur ele não encontrou no mesmo sítio arqueológico do chamado Homem de Java, daquele orangotango. Ele encontrou a 25 metros de distância. Confessou a fraude. Em 1912, o famoso caso do homem de Piltdown, na Inglaterra, lá em Sussex, na Inglaterra. O que foi? O que teria sido descoberto? Um crânio de um elo. Havia sido supostamente encontrado o elo entre o homem e o macaco. Por isso que se chamou o homem de Piltdown. Crânio, a mandíbula, encaixando, nós falamos ocluindo. Até participou, dando o aval como digno de crédito, o nosso Teilhard de Chardin, teólogo católico romano, evolucionista e paleontologista famoso na época. Ele deu o aval dele. Só que em 1953, de 12 a 53, foi descoberto que alguém falsificou aquilo. O que ele fez? Ele envelheceu o crânio do homem moderno com bicromato de potássio para ficar da mesma cor do osso da mandíbula de um macaco. E ele deu uma limada nos dentes do macaco e do homem para que eles se encaixassem
que ocluíssem. E ficou conhecido como o homem de Piltdown. E só em 1953 essa fraude foi descoberta. Pare e pense comigo agora. Quantas teses de antropologia evolutiva foram defendidas em cima dessa fraude? O Dr. Sérgio Danilo Pena, geneticista, bioquímico lá de Minas, ele cita, ironicamente, que o caso chamado julgamento de Scopes, no Tennessee, em 1926, quando alguém, Clarence Darrow, submeteu William Jennings Bryan no famoso julgamento de Scopes, e ele ganhou a causa. Um evolucionista que não queria que a Bíblia fosse ensinada, ele ganhou a causa no julgamento. Só que como álibi para os evolucionistas, naquele julgamento chamado de Scopes, julgamento de Scopes, no Tennessee, a evidência da evolução foi dada como uma prova da evolução, ou evidência da evolução, o famoso homem de Nebraska. Você sabe o que é o homem de Nebraska? O homem de Nebraska surgiu do bico da pena de um desenhista. Preste bem atenção como foi a coisa. O homem de Nebraska, numa escavação nos Estados Unidos, no terreno lá, foi encontrado um dente estranho, um molar estranho. Em plena efervescência das ideias evolucionistas que começaram a varrer o mundo a partir do livro do Darwin, de 1859, e eu vou falar porque que os nossos teólogos embarcaram nessa, quando eu entrar um pouco na história, por que os nossos teólogos entraram. Bom, chamaram um paleontologista americano, cujo nome me falha. Ele olhou e falou, é realmente de um hominídeo. E passou as informações para o desenhista. A partir de um dente molar, foi desenhado todo o ser, mandíbula, maxila, crânio, pele, peludo, um aspecto meio simiesco, meio homem. Isso foi usado no caso do julgamento de Scopes, como evidência fortíssima da evolução. Esse dente encontrado era de uma raça de porco extinta. Por ocasião da minha reconversão para a vida cristã, eu disse que eu ainda continuava evolucionista. Quando eu soube que o professor Cristiano veio de Belo Horizonte, da ABPC, da Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, ele estava aqui em São Paulo, numa igreja, eu falei, eu vou lá e eu vou falar sobre a lei de Haeckel. Para mim era lei. Que a ontogênese recapitula a filogênese. O que é isso? Bonito, não? No papel. A ontogênese é a formação do ser. Na vida intrauterina, esse ser formado ali, ele passaria por todas as fases, de uma forma condensada, ele passaria por todas as formas da evolução biológica da espécie. Por isso que a ontogênese, a formação do ser, recapitula a filogênese, toda a espécie, todas as espécies. Chamaram disso de, eu aprendi como lei. Eu falei, eu vou lá, vou falar sobre a lei de Haeckel. O Haeckel era um embriologista, e ele pegava os embriões e queria comparar os embriões de aves, de répteis, de mamíferos, né? E mostrando que havia uma similaridade muito grande. E na falta de alguns, ele inventou alguns desenhos, e ele confessou isso. Ele forjou. Isso é lei. Alguns arcos branquiais no embrião humano não tem nada a ver com guelras dos peixes. São arcos branquiais que vão dar as tonsilas palatinas. E o sétimo par por aí afora.